الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Estimados, respeitados irmãos e irmãs, servos e servas de Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso tema hoje está subordinado sobre Hukmu al-intikhabati wa tarshihi wa taswiti fil Islam. Hukmu al-intikhabati, a posição do Islã no que diz respeito às eleições, a participação dos muçulmanos nas eleições, nas campanhas eleitorais, assim como na candidatura para ocupar um cargo no Estado ou no governo, assim como na participação na votação. Servos de Allah, o que o Islã tem a dizer a respeito disso? هنا نحن نجد العلماء قول العلماء، يعني اختلفوا العلماء في هذا المتن، في هذا الموضوع. عن ماذا؟ عن الانتخابات والتصويت والترشيح. Os álamos divergiram-se. Encontramos aqui dois grupos de álamos que divergem sobre esta matéria. Qual é a matéria? Será que um muçulmano pode participar nas campanhas eleitorais, pode participar na votação ou pode se candidatar para ser votado, para ser eleito? Atendendo, considerando que estamos num país não islâmico, estamos num país laico. Servos de Allah subhanahu wa ta'ala, encontramos o primeiro grupo que refuta e nega a participação dos muçulmanos na vida eleitoral, na votação, nas campanhas eleitorais. Porque eles estão da opinião de que o ato de eleições é o sistema democrático e está contra a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Está contra as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles dizem que, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: Anil hukmu illa lillah. Anil hukmu illa lillah. Que a ordem, a governação, as leis, tudo pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é o único, o soberano, é o único, o absoluto, com direito de colocar a ordem, com direito de liderar, de ordenar, disciplinar os humanos. Só e só. Eles trazem também a prova de hadith segundo Abu Huraira radiallahu anhu. Segundo o sahaba al-Jalil, o grande sahaba Abu Huraira radiallahu anhu, ele narra este hadith, diz que بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث قوما
Certa vez o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a dar um discurso a um povo. Estava a discursar a um povo. Estava a aconselhar a um povo. Faja'a al-Arabiyu. Chegou um beduíno. Faqala, fasa'ala Rasulallah. Perguntou ao profeta do Islã, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeta quem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata sa'a, ou mata takumu sa'a, ó mensageiro de Allah, quando é que vai se realizar o juízo final? Quando é que vai acontecer o dia de Qiyamah? O Nabi sallallahu alaihi wasallam continuou a dar palestra, como se não tivesse ouvido a questão do Arabi. Faqala ba'duhum, sami'a ma qala wa kariha ma qala. Alguns disseram o seguinte: o Nabi ouviu o que aquele Arabi perguntou e ele detestou. Ele não se importou com a questão. Faqala ba'duhum innahu lam yasma'. Alguns disseram que não, talvez o profeta sallallahu alaihi wasallam ele não ouviu. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam termina de dar sanção, estava a dar, ele perguntou o seguinte: Aina sa'il an sa'a? Onde está aquele homem que estava a perguntar a respeito do dia de juízo final? Faqala ana dha ya Rasulallah. E disse: ó mensageiro de Allah, eu estou aqui. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam respondendo-o: Idha duyi'atil amanatu fantazir as-sa'a. Quando a amana ser desleixado, quando a amana ser negligenciado, ser desleixado, espera a chegada do Qiyamah. Parece que não foi entendido a resposta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e perguntou: wa kaifa ida'atuha? Ó mensageiro de Allah, como é possível? Como é que vai acontecer isto? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: idha wusida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhiru as-sa'a. Aí é a explicação do sentido do al-amana. Diz que quando a liderança, quando a chefia for dado a um indivíduo incompetente, a um indivíduo que não tem experiência, não tem competência para governar, liderar a uma nação, fica a saber que já é dia de juízo final. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Idha usida al-amru ila ghayri ahlihi fantazir as-sa'a. Quando chegar a época em que as nações são governados por indivíduos que não se importam com o povo, fantazir as-sa'a. Fica a saber que já são sinais do Qiyamah. Então, os álamos que não aceitam a participação dos muçulmanos nas eleições defendem com base a este hadith e o versículo que diz que não, a ordem pertence a Allah. Mas sabe de Allah, nós encontramos outros ulamãs, dentre eles Al-Uthaymin, o grande alim, Ibn Baz também, os grandes alimos da atualidade, os faqih, quando foram perguntados a respeito de participação dos muçulmanos nas eleições, tanto eleições autárquicas, presidenciais, parlamentares, tudo isso, num país laico como Moçambique, disseram o seguinte: Imam Al-Uthaymin respondeu de seguinte maneira, disse que deve-se fazer análise, tem que se olhar para os
murashihun. Murashihun são os candidatos. A perspectiva dos candidatos. O manifesto dos candidatos. Tem que se olhar na sinceridade dos candidatos. O muçulmano, antes de ir nas urnas, tem que olhar no manifesto, na sinceridade, na honestidade dos candidatos. Se, dentre os candidatos, não importa se este candidato é muçulmano ou não é muçulmano, é muçulmano ou não é muçulmano. Porque pode acontecer que entre os candidatos há quem é muçulmano, mas não se importa com o Islã, não tem nada a ver. Ele lá não está para representar o Islã, está para representar os seus interesses. Não importa se é não muçulmano, é não islâmico, é islâmico entre os candidatos. Tem que se olhar no manifesto, tem que se olhar na sinceridade, tem que se olhar na quem traz boas propostas para o bem da nação. A justiça, a igualdade de direitos, tudo isso. Então, disseram que Imam, portanto, Al-Uthaymin diz que é wajibu. Escuta, irmãos. Imam Al-Uthaymin diz é wajibu. Num país laico, desse país laico, um país onde que não vigora a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, cujas leis não funcionam com base ao Alcorão e a Sunnah. Alcorão e tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não se diz que esse país é islâmico por pertencer ao mundo árabe. Vou dar um exemplo. Misri, Egito. Egito é um país árabe e não é um país islâmico. Não podemos confundir as coisas. Egito é um país árabe, não é um país islâmico. O Sudão do Norte é um país árabe, mas também um país islâmico. Porque lá rege as leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Usa-se o hukmo do Alcorão e a Sunnah. Então, num país como Moçambique, África do Sul ou qualquer país democrático, os muçulmanos, em primeiro lugar aqui no nosso país, somos muçulmanos, somos moçambicanos. Temos os mesmos direitos como os outros também. Então, sendo assim, um moçambicano muçulmano tem o mesmo direito e dever. Tem direito de ser eleito, se candidatar, se ele achar de que ele pode mudar. Portanto, aquilo pode trazer os anseios do povo, pode mudar, pode trazer mudança. Quer se candidatar? Então não tem nenhum problema. Pode se candidatar. Agora, mas os alunos dizem o quê? Candidata-se quando você tem intenção de chegar até o topo para defender os interesses da sociedade, dos muçulmanos, do Islã. E o muçulmano vai para lá votar. Porque um país sempre tem que existir alguém que nos governa. Independentemente se é kafir, é muçulmano ou é muçulmano. Um país, para andar em ordem, tem que existir o chefe. Tem que existir chefe. Independentemente se este chefe, ele é bom, não é bom. É corrupto, não é corrupto. Mas sempre tem que existir alguém para governar, colocar a ordem. É assim. Então, nós, muçulmanos, segundo o Imam Al-Uthaymin, que é um árabe, está a viver num país islâmico, que não tem nada a ver com o sistema democrático. Ele diz que quanto aos muçulmanos que vivem num mundo laico, onde o sistema, portanto, da governação é democrático, então eles tornam wajibu, é dever deles participar nas urnas. Mas ele tem que fazer votação responsável. Uma votação responsável. Porque quando um muçulmano vai votar, não é só vota por ele, é para o bem da nação. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse no hadith: Man lam yahtam
bi amri al-muslimina falaysa minna. Aquele indivíduo, aquela pessoa que não se importa com a dor, com assuntos dos muçulmanos, não faz parte de nós. Então, você quando vai votar, tem que pensar lá, vou votar num candidato que não vai trazer problemas, assuntos religiosos, perseguição aos muçulmanos, que hoje em dia tem acontecido, os muçulmanos são vítimas, os muçulmanos são alvos de perseguições, são alvos de conspirações, são dados nomes, que, como se não bastasse, os muçulmanos estão longe desse tipo de coisa. Porque o Islã não defende. Por que diz que no Islã não existe, portanto, a democracia? É porque quando se escolhe um chefe, um rei ou um chefe, quem for o líder, os muçulmanos não são proibidos de protestar ou contestar contra as decisões do rei. Seja ele como for, até Allah decidir contra ele. No Islã é assim. Agora, dizer que o muçulmano vai pegar a arma para o mato, para lutar contra o Estado, contra o governo, contra quem? Isso não é Islã. Por isso a gente diz que quem está a terrorizar pessoas, usar o nome de Allah, está percebendo, né? Lá em Cabo Delgado, qualquer lugar do mundo, isso não é Islã. O Islã distancia-se disso. O Islã opta pela paz e diálogo. Esse é o Islã. Se escolheu, fica satisfeito com o que escolheu. Até Allah decidir contra. Se ele não está a governar bem, está a maltratar o povo, está a perceber? É um corrupto. Você já escolheu a ele. Allah é quem vai decidir. O Islã diz isso. Esse que é o Islã. Agora, nós que vamos para lá, servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Outra coisa eu queria, portanto, chamar a atenção é a nossa postura como muçulmanos diante das campanhas eleitorais. Principalmente os representantes dos muçulmanos. Principalmente nós, os representantes dos muçulmanos. Porque um representante, um álimo, vou dar um exemplo, um álimo é um sábio. Um sábio é aquele que foi escolhido por Allah subhanahu wa ta'ala. Um sábio é aquele que está a representar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que al-ulama warathatul anbiya. Os álимos são herdeiros dos profetas. Então, qual deve ser a postura de um álimo? Se está a participar nas campanhas, está a participar na vida, portanto, na vida política. Um álimo, ele tem que reservar a sua imagem. Em primeiro lugar é Allah. Segundo é a sua postura, a sua imagem deve prevalecer. Um álimo tem que fazer valer aquilo que ele fala. Se vou dar um exemplo concreto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu, não é? O muçulmano não pode dançar, não é assim? O muçulmano não pode cantar. O muçulmano não pode participar nos lugares de lazer, onde tem música, o que. Então, um álimo tem que olhar nisso, porque ele amanhã vai ser ele que vai parar. Vai falar, que o profeta diz isso. Eu estou a falar assim. Depois, amanhã, Allah vai me perguntar, o profeta vai me perguntar, Senhor, você falava isto, e depois eu te vi, você está a fazer isto, aquilo. Como é que fica a situação? Então, parece que o que eu estou a falar, estou a me contradizer, e como é que você vai me seguir? Aí está o problema. Então, o Islã não proíbe a pessoa quer viver, portanto, ver que, olha, lá, se eu for para lá, é para o bem do Islã. Qual é o problema? Nós temos visto aqui em Moçambique o papel que os álимos desempenham na proteção dos muçulmanos e do Islã. Temos visto. Nós temos visto as nossas irmãs muçulmanas, que até hoje que eu tenho, portanto, o despacho da ministra, portanto, da educação, que permite às nossas mulheres, às nossas filhas, irem nas escolas, no trabalho, na instituição do Estado, como não do Estado, com lenço, só desde que não tape a cara. Que as meninas, quando vão na escola, os professores, os diretores das escolas, são eles que mandam, daqui não pode entrar com lenço. Estão a despir as nossas irmãs.
Então, o papel do álimo é de ir até na Assembleia da República para defender esses direitos, porque todos nós somos moçambicanos, temos direitos iguais como os outros também. Sharia obriga as mulheres a vestir decentemente. Então, é proibido alguém despir a nossa irmã. Isso traz problemas sérios no Islã. Então, por isso que os álamos, quando estão lá, estão para defender esses interesses. Nós vimos os álamos a participar quando somos, portanto, acusados de terrorismo, disto ou aquilo. Os álamos estão lá para, através do Alcorão, através da Sunna, informar, dizer que não ao governo, ao presidente da República, a todos, dizer que não. O Islã opta por isto. O Islã diz isto. É isto, não é aquilo que está acontecendo do outro lado. Isso não é o Islã que está acontecendo do outro lado. Esse é o papel dos álamos. Por isso não podemos condenar os álamos quando estão lá. Desde que os álamos, onde que estão, vão com intenção de defender o dino de Allah. Vão com a intenção de defender os interesses dos muçulmanos. Até para terminar, não é proibido, neste âmbito das eleições, candidatura, um muçulmano dizer, olha, por que eu não posso formar o meu partido? Porque nunca a gente não está a ver aqui um muçulmano, os muçulmanos estão lá a formar um partido que representa os muçulmanos. Que é dessa maneira que muda as coisas. Só quer mudar as leis. Então, forma um partido de uma forma bonita. Tenho um partido, entendo sobre as leis, sobre a governação, o que é islâmico. É um partido islâmico. Não para defender os muçulmanos só, mas sim para defender os interesses da nação. Porque todos nós temos esse direito de ser eleito, desde que você tem capacidade e competências e tens legalidade para tal. Então, sempre de Allah subhanahu wa ta'ala, eu aqui trago essas duas vertentes dos ulamás sobre a participação dos muçulmanos no Haqq al-Taswid, que é direito de votação, o tarshih, direito de candidatura, tudo isso. Então, mas eu, como pessoa, como uma vez moçambicano, a minha opinião é de que eu, como muçulmano, mas também estando a viver num país não islâmico, eu vou participar na votação. Então, por isso que os muçulmanos também são convidados a ir votar. Quem vai votar depende de vocês. Quem vai votar depende de cada muçulmano. Mas desmente que faça uma votação responsável. Só. Faça uma votação responsável. A sua falha, isso vai prejudicar a todos. Se você acertar, você acertou para todos. Subhanallah wa bihamdihi.